Boa tarde. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades da tarde. No dia de hoje, a Joelma vai fazer tanto o estudo de O Livro dos Espíritos quanto de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Nós vamos iniciar com a mensagem e em seguida a oração. Mensagem recebida na casa no dia 13 de novembro de 2022. É 13 de novembro de 2022? Um facho de luz invade o coração daquele que pratica uma boa ação e desmancha, implode um pequeno peso. Em seu conjunto nos prende a inferioridade. Essa boa ação, meus queridos, é o amor, é a prática da caridade material e da caridade moral para com o próximo e para consigo mesmo. Toda vez que pensarem no bem, que praticarem o bem, que se amarem ou que se doarem, um peso vai sendo apagado da vida de vocês. Peso este que vos prende às tristezas, às dores, às amarguras e às vinganças. Quando conseguirmos diminuir esta quantidade de pesos que viemos acumulando por tanto e tanto tempo, conseguiremos nos elevar aos poucos. Quanto menos peso tivermos, mais alto chegaremos. E isso é uma tarefa individual. Ninguém pode reduzir a nossa carga, somente a luz que nos invade, quando o amor fala mais alto. Este sim é capaz de destruí-la. Por isso, meus amados, pensem no bem, trabalhem no bem, façam o bem. Procurem não trazer mais uma pedra que os arrasta e os prende a essa esfera. Galguemos juntos os degraus da felicidade, flutuemos como um balão a chegar aos céus. Depende de cada um. Trabalhem, amem, fiquem com Deus. Vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao Divino Mestre Jesus por esta casa que nos acolhe, por esta doutrina que ilumina as nossas mentes e nos traz esclarecimentos que nos transformam em seres humanos melhores. Que nesses momentos estejamos sob o teu amparo, Senhor. Em especial que a coordenadora desta tarde esteja intuída, iluminada, e que possamos compreender todos os ensinamentos que aqui serão passados. E assim, com a prece que nos ensinastes, daremos por iniciado o estudo de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E hoje, estarei aqui em dose dupla, porque não pude estar no domingo passado. Estava me despedindo, da minha tia, que retornou ao plano espiritual. E aí pedi a Fabiana, para me substituir aí, naquele momento. Aí hoje, então está na hora de pagar a dívida, gente? Muito bem. E nós vamos dar a continuidade no nosso estudo aqui de O Livro dos Espíritos. Nosso irmão Francisco conduziu semana passada. E vamos agora continuar na questão 628, Francisco?
Aí, muito bem. Na questão 628, né, dando sequência, que hoje a gente vai fechar, né, essa primeira parte desse entendimento das leis divinas, pergunta que Kardec faz é assim: por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Né, o Francisco comentou um pouco, né, sobre esse aspecto na semana passada, no estudo que ele conduziu, mas aí a gente vai precisar fazer uma pausa aqui, né, e ter um entendimento que é assim: onde é que está a verdade? Se a gente for parar para pensar, a verdade, ela está contida nas leis divinas. E o que a gente veio estudando ali, né, nessas últimas questões, mais particularmente ali na 621? Ela está contida ali, está gravada, né, todas essas leis divinas, elas estão ali gravadas onde? Na nossa consciência. Então, de certa forma, né, e com muita clareza, todos nós já temos o quê? Esse acesso à verdade. Então, todos nós já temos o acesso à verdade. Qual é aqui a grande diferença? A grande diferença é a nossa compreensão e entendimento dessa verdade. Mas o acesso, o conhecimento dessa verdade, todos nós temos. Deus, extremamente bondoso, Ele não nega a ninguém o conhecimento da verdade. Até porque nós respondemos aí pelo afastamento das leis divinas. Então, não seria justo nós termos consequências se nós nos afastarmos dessa verdade, nos afastarmos das leis divinas, se nós não as conhecêssemos. Então, nós já temos esse conhecimento, sim, está na nossa consciência. O que é diferente é a compreensão que nós temos. E cada vez mais nós vamos compreendendo, nós vamos tendo aí esse entendimento. E agora a gente vai recorrer, então, a qual foi a resposta que os Espíritos nos trouxeram. Então, eles trazem assim: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. Então, cada coisa vem ali a seu tempo. Está lá em Eclesiastes, né? Que tudo que está debaixo do céu tem o seu tempo, tem o seu devido tempo, até também para a nossa maturidade. E aí a gente vai lembrando ali, né, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, tinha um determinado nível de dificuldade, não era? Qual que era o nível de dificuldade ali? Então, vamos lembrar de um dos 10 mandamentos, que estava relacionado a não cobiçar o quê? A mulher do próximo. Né? Então, esse era ali o que estava no mandamento. Não cobiçar a mulher do próximo. A mulher, o homem, né, gente? Né? Não cobiçar ali o companheiro do próximo. Então, já estava de bom tamanho, né? Para aquele nível evolutivo, para o conhecimento que a gente tinha, para a condição de entendimento, até ali já estava bom. Mas nós fomos nos desenvolvendo. E quando Jesus vem, Jesus nos traz ali mais um nível de conhecimento. Jesus vem, então, e Ele amplia esse conhecimento dessa verdade. Jesus, Ele não modifica, mas o que Ele faz? Ele amplia. Para nós, Ele aumenta a dificuldade. Por quê? É o que a gente vai estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo: adultério, pecado por pensamento. Por quê? O que Jesus vai nos dizer? Ele reforça o que Moisés nos ensinou, que nós não devemos cobiçar, né, a mulher, o homem, enfim, o companheiro ali do próximo. Mas que se nós fizermos isso em pensamento, nós já estamos o quê? Infringindo a lei divina. Nós já estamos ali infringindo aquele mandamento. Por que quando Jesus vem, Ele nos traz já essa compreensão? Porque nós havíamos evoluído e agora nós tínhamos condições de ter esse entendimento, que o que vale não é só aquilo que a gente faz, mas vale também o quê? A nossa intenção, vale também o nosso pensamento. Por quê? Toda a ação que nós praticamos, todo o comportamento externo, onde é que ele começa? Começa no nosso pensamento. Porque às vezes a gente trata muito de trabalhar o quê? O comportamento, a gente trata muito de trabalhar as
aparências, né? Então a gente fica muito cuidadoso com o que a gente mostra para os outros, mas esquece de policiar, de vigiar o que se passa aqui dentro da nossa mente e o que se passa em nosso coração. Jesus vem nos dizendo que o que conta também não é só o que nós fazemos, mas é aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos motiva. Se tivesse, né, isso tivesse sido dito lá naquela época, se tivesse lá na tábua dos 10 mandamentos, a gente não teria entendido, aquilo ofuscaria e a gente teria dificuldades em seguir. Porque lá, né, nós éramos muito mais, digamos assim, brutos, né, muito mais ignorantes. Nós precisávamos de um tempo. Quando Jesus veio, a gente já tinha condições de começar a entender. E hoje? Hoje a gente entende muito melhor. Por quê? Porque a ciência vem avançando e ela vem contando para nós cada vez mais do poder da nossa mente. Que toda realidade que a gente experimenta, ela está relacionada primeiro ao que a gente cria na mente. Que a nossa mente ela é capaz de disparar estados emocionais que vão trazer respostas fisiológicas para o nosso corpo. Que dirá nós aí que já experimentamos muitas vezes uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, né? Então hoje a gente já vai tendo esse conhecimento, mas se fosse lá atrás a gente não conseguiria compreender. E aí os espíritos eles vão dizendo assim: a verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Então, toda verdade nós já temos gravada na nossa consciência. E nós estamos ampliando esse entendimento momento a momento. Então, nada é contrariado. Se a gente pegar ponto a ponto ali dos ensinamentos de Jesus, ponto a ponto do que a doutrina vem nos ensinando, e a gente voltar lá nos 10 mandamentos, o que a gente vai encontrar? Toda uma correspondência e o ampliar daquele entendimento, mas a gente não vai encontrar nada que vai o quê? Contrariar, né? Mas por quê? Agora a gente já está um pouco mais preparado. E aí, na sequência aqui, os espíritos vão trazendo o que para nós? Eles vão trazendo para nós que jamais em todo o tempo houve, né, comunicações tão completas, explicações tão detalhadas, tão minuciosas, como nós temos agora com a doutrina espírita. Tanto é, né, que a gente começa aqui no Semeador, esse é o mês, né, que a gente celebra o MEAC, né? Então, o mês espírita Allan Kardec, em comemoração ao nascimento aí do nosso codificador Allan Kardec. Então, todo mês, né, de outubro, ele tem palestras que são específicas às segundas-feiras, né, retomando aí fundamentos, né, princípios da doutrina para que a gente possa ter esse entendimento. Então, todos estão convidados a participar. A primeira palestra do MEAC, quem faz é o nosso irmão Francisco, que está ali, e amanhã, às 19h30. Então, todas as segundas-feiras, né, nós teremos aí, é uma excelente oportunidade de ter esse conhecimento, esse aprofundamento da doutrina. Nós encerramos agora essa primeira parte, né? Essa parte, a gente vai passar agora para uma outra, que vai falar sobre o bem e o mal, e vai nos permitir ter uma série de compreensões, né? Que é assim, como a gente pode diferenciar o bem e o mal? Como a gente pode fazer para sempre proceder de acordo com o bem? Será que tem alguém que pode ser impedido de praticar o bem? Será que tem alguém que não vai ter condições numa existência inteira de não fazer o bem? Ou será que vai ter alguém que vai reencarnar, que vai renascer num meio que vai ser extremamente complicado, que vai levar ele para um arrastamento para os vícios, né? Para uma existência extremamente complicada que ele não vai resistir? Né? Como é que a gente distingue uma coisa da outra? Como é que a gente pode se precaver de ir para o caminho do mal? Então, agora a gente vai entrar, né, nesse estudo que vem nos trazer essa possibilidade para que a gente estude e entenda a diferença entre o bem e o mal. Então, a gente continua no livro 3º do Livro dos Espíritos, né, mas agora passando para a terceira parte que vai falar e o mal. E aí, a primeira pergunta dessa parte é a 629, e vai trazer assim: que definição
começa a pensar aqui, né? Que definição se pode dar de moral? Nós vamos ter várias definições. Se nós formos para o campo da filosofia, a filosofia trabalha com definições de moral. Moral, definição de ética, enfim. Mas aqui na doutrina espírita nós temos, né, a definição de moral. Mas vamos pegar a definição de moral de uma forma, né, geral, de uma forma genérica. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar que a moral é um conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores, como, né, ali a referência das relações sociais e da conduta dos homens. Então vai trazer regras, costumes, o que pode e aquilo que não se pode fazer. Então, teoricamente, a moral seria essa. E para a doutrina espírita? O que os espíritos nos responderam que seria aí essa moral? E aí os espíritos nos trazem que é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. É um pouquinho diferente, né, do significado que a gente usa no senso comum. Porque no senso comum, o que é? No senso comum não, né, gente? Se a gente falar para os filósofos que a gente está chamando de senso comum, eles não vão ficar, né, muito satisfeitos. Né? Mas da filosofia, enfim. E quando a gente fala da moral, fora da doutrina espírita, o entendimento é que a moral ela existe como um conjunto de combinados que a gente faz para que a gente viva em sociedade. Então, combinados que nós fazemos para estarmos aqui em sociedade. Por quê? Porque a gente precisa ter regras. Mas por que essas regras ainda são necessárias para nós? Porque nós não estamos evoluídos a ponto de seguir o quê? De seguir a moral cristã. Porque se a gente parar para pensar, né, qual é o código moral mais perfeito? É um pouquinho da questão 625 que o Francisco trabalhou conosco, né, na semana passada. O código mais perfeito é aquele que nos foi trazido, guia e modelo, Jesus. Então, o código moral mais perfeito que nós temos é o evangelho que Jesus nos trouxe, e ele não nos trouxe apenas como um código de ensinamentos que ele fala assim, faz isso, faz aquilo outro. Não. Jesus nos trouxe teoria e prática. Ele foi nos dizendo amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Oferecer a outra face, que foi a lição do evangelho da semana passada, enfim. Mas ele só falou? Ele vivenciou em todos os momentos cada uma dessas lições que ele trouxe. Mas nós já conseguimos viver esse código moral mais perfeito trazido por Jesus? Não. Né? Então, se a gente fosse pensar, né, na moral e na moralidade divina, nós pensaríamos como os espíritos estão respondendo aqui. Nós pensaríamos no código moral que Jesus nos trouxe a partir dos seus ensinamentos e da sua vivência, e na sequência da resposta que é assim, ó, funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Se nós fizéssemos tudo para o bem de todos, nós estaríamos fazendo o quê? Seguindo o código moral de Jesus, caminhando na direção da fraternidade universal. Caminhando na direção do progresso, caminhando na direção o quê? De um mundo de regeneração. Se o nosso pensamento fosse esse, a cada minuto do nosso dia, do momento que nós acordamos, colocamos, né, o pé para fora da cama, até o momento que a gente volta, né, e vai ali descansar, né, repousar o corpo, nós estaríamos com certeza seguindo não só Jesus, mas de acordo com a moralidade divina e seguindo e fazendo todo o bem ali que seria possível. Mas nós conseguimos, meus irmãos? Esse é o problema. Isso é que é a dificuldade. Por quê? Questão 930, que a gente ainda vai estudar aqui no Livro dos Espíritos. Em uma sociedade organizada e que vive de acordo com os ensinamentos de Jesus, ninguém passa nenhuma necessidade.
Aí a gente fala, nossa, profundo, né? Mas é muito. Gente, mas se a gente fizer o que Cristo nos ensinou, o que o Cristo nos ensinou? Fazer ao outro aquilo que nós fosse feito. Ou de um outro jeito, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Então vamos pensar. Se a gente pautasse as nossas ações assim, mas não pensando só em nós, mas pensando no bem, no todo, teria fome? Porque a gente dividiria o pouco que a gente tem para que o outro não sentisse fome, porque nós não gostaríamos de sentir fome, né? Então a gente não teria acúmulo de riqueza, mas a gente teria ali, claro, nós teríamos pessoas ricas, teríamos sim, por quê? Porque o uso da riqueza, o dom da inteligência, enfim, né? Isso vai acontecer, porque é algo que foi desenvolvido, o esforço que a pessoa fez no decorrer de várias existências, mas ela não seria egoísta, então ela não ficaria, né, poupando, ela não se tornaria avarenta, ela pouparia sim para se precaver, mas ela não ficaria e não viveria do supérfluo. Ela conseguiria, né, distribuir para fazer que o necessário chegasse até o outro. Nós teríamos vingança, que é o nosso tema hoje do Evangelho? Não, porque Jesus nos pede para perdoar. Nós teríamos fofoca, intriga, maledicência, disputa por posição, por cargo? Não, porque o que Jesus nos ensina? Se alguém quer, né, se alguém lhe pede a sua capa, dele também a sua túnica. Se alguém lhe pede que caminhe 1000 passos, caminhe com ele 2000 passos. Nada disso haveria. Por quê? A gente faria somente ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Seria então a solução o quê? De todos os nossos problemas. E aqui está o segredo. Mas hoje a nossa sociedade ainda não vive dessa forma. Então hoje nós temos uma moral que é diferente dessa moralidade divina, porque a moralidade divina seria vivenciar o código moral mais perfeito que nós temos, que são os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas hoje o que a gente tem, que a gente tenta seguir? A gente tem o quê? Leis humanas. Leis humanas que muitas vezes elas são o quê? Muito duras. Não são duras? Pensa bem, para crimes hediondos, muitas vezes, em alguns países, qual é a punição? A pena de morte. E aí a gente pensa, nossa, mas assim, eu quero despertar no outro algo bom, porque ele fez algo muito ruim, mas eu vou dizer que eu vou interromper a existência dele? Como assim? E aí a gente vai vendo que nós ainda estamos muito distantes o quê? De vivenciar esse bem e essa lei divina, essa moralidade divina na sua plenitude. Por quê? Porque quando a gente vai olhando, né, para as leis divinas, toda vez que a gente se afasta da lei divina, a gente cai no mal. E toda vez que a gente cai no mal, nós vamos vivenciar a consequência. A consequência mais imediata, qual que é? O apontamento da consciência. A consciência aponta, porque às vezes a gente quer viver da aparência, né? Aí a gente vai lá, né, faz ali, mas quer ficar nas aparências. Mas a gente tem um juiz interno, constante, 24 horas, que não é passível de corrupção, que não é passível de ser enganado, que não é passível de ser desligado, que não é passível de ser subornado, que é a nossa consciência. Ele vai nos sinalizar, ele nos sinaliza enquanto a gente está encarnado. Mas se a gente quiser desligar ele enquanto a gente está encarnado, ele não desliga, ele fica dando. Aí somos nós, né, frente a frente. Aí não é aquela entrevista com Gabi, né, que tinha um programa que tinha, né, frente a frente com Gabi. Aí é frente a frente com a gente mesmo, com a nossa verdade, não com aquilo que a gente tentou passar uma existência inteira, né? Mas vai acontecer o despertar. E nesse momento, o que vai acontecer? Deus não vai ser punitivo, porque Deus não pune. Deus vai nos oferecer oportunidade para que a gente faça o quê? Para que a gente retome o caminho do bem. Mas Deus jamais vai punir. Por quê? Vingativos, meus irmãos, somos nós. Né? A justiça divina não tem objetivo vingativo. A justiça divina tem o objetivo de acolher, de incluir, de trazer de volta, às vezes, aquela ovelha que se perdeu no meio do caminho.
E para isso, né, nós vamos nos lembrando então de Jesus, né? Lembra daquela passagem que ele diz que se uma ovelha se perde, o pastor vai deixar as outras 99 ovelhas em segurança. E vai até lá, onde estiver essa ovelha perdida, e ele sabe que essa ovelha perdida vai estar o quê? Cansada, porque o erro cansa, o mal cansa, o afastamento de Deus cansa, uma consciência pesada cansa. O que ele faz com essa ovelha? Ele a coloca nos ombros, tem uma imagem linda de Jesus, né? Carregando uma ovelha nos ombros, e a traz de volta para o rebanho, para que ela possa recuperar as suas forças, e aí sim, responder trabalhar, está sendo cumprido. Então, nessa semana, da gente ficar procurando erva daninha no coração dos outros. O convite de Jesus não é esse. O convite de Jesus é que a gente possa fazer o quê? Arar o solo dos nossos corações. Plantar a semente da caridade. Regar com o suor do trabalho no bem. E aí a gente pode ter certeza que as flores, as mais belas flores, irão sim florescer. E agora nós vamos, né, transitar já para o Evangelho. O Evangelho, a lição de hoje está no capítulo 12, item 9, e é um tema, né, que vai falar sobre a vingança. Ele vem na sequência do tema da semana passada. Então, o tema da semana passada era oferecer a outra face. Perdão, deboche, né, a ridicularização, que a gente ofereça ao outro respeito, que a gente ofereça ao outro a empatia. Se nós recebemos do outro ali a maledicência, que a gente ofereça ao outro o quê? A indulgência. Então é sempre oferecer o contrário, praticando o quê? Aquilo que nós gostaríamos de ter recebido. Então esse é o ensinamento de Jesus. E agora nós vamos ter, né, uma instrução do Espírito, Jules Olivier, que ele vai falar sobre a vingança, que é justamente quando a gente não consegue praticar o ensinamento de Jesus. E ele vai falar de uma forma muito bonita, que é assim, quando a gente não consegue praticar o ensinamento de Jesus, nós começamos a quê? A alimentar o sentimento de vingança, muitas vezes sem perceber. E ele vai dizer que o sentimento de vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E ele vai dizendo assim, que todas as vezes que a gente alimenta o sentimento de vingança, a gente pode ter certeza que é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Eu estou lendo trechos, né,
porque a mensagem dele é muito profunda e às vezes ele é bem duro, mas é para o nosso despertar, é para o nosso bem. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes quando a gente alimenta um sentimento de vingança, nós estamos atuando em sintonia com irmãos desencarnados. Que muitas vezes nós encarnados vamos ali alimentar aquele desejo porque fomos ofendidos, né? Ou porque sentimos algum tipo de inveja do outro, ou algo nesse sentido, né? Ou estamos nos sentindo menosprezados, ou nos sentimos humilhados, ou sentimos que a gente precisa ter mais espaço, enfim. Sempre, meus irmãos, o que vai movimentar a vingança? Nenhum sentimento positivo, né? Ou vai ser o orgulho, ou vai ser o egoísmo, ou vai ser a vaidade, ou qualquer um, né, ali dos seus derivados. Ciúme, inveja, né, qualquer um que venha ali acompanhado desses 3 grandes, né, vícios morais, dessas grandes imperfeições. E o que vai acontecer ali quando a gente começa, né, a se deixar levar por esse sentimento? Primeiro que a gente entra numa posição de achar que a gente é vítima, né? Uma posição perigosa, que a gente fica pensando o quê? Ah, o outro fez isso comigo, o outro não tinha esse direito, enfim. Quando nós vamos por esse caminho de achar que nós somos vítimas, que o outro é um vilão, que o outro é um malvado, que o outro é um perseguidor, que o outro fez, e o outro isso e o outro aquilo, nós estamos abrindo o quê? A possibilidade para que irmãos desencarnados se juntem a nós, que é exatamente o que o Júlio fala aqui nesse trechinho. Então, irmãos desencarnados que vão tentar incitar aquilo que já está em nós. E aí, o que a gente vai perceber? Uma combustão, porque vai juntar fogo, o fogo que há em nós, e os nossos irmãos desencarnados ali, colocando a gasolina junto, né? De uma outra forma, se a gente fica cedendo a esses pensamentos, se a gente vai alimentando isso, a gente pode entrar num processo obsessivo. Vem uma influenciação só para aquela ideia, fala assim, você está certinha, é isso mesmo, a outra pessoa está te prejudicando, não pode acontecer, está acontecendo isso, não leva desaforo para casa, tem que ser toma lá, dá cá, onde é que já se viu, é olho por olho, dente por dente, vai lá e devolve. Esse negócio de Jesus aí é muito difícil, você tem que ir lá e revidar, você não tem sangue de barata. Sabe esses pensamentozinhos bobinhos? Pensamentos que parecem assim muito inocentes, sutis, mas a gente começa a alimentar e alimentar e alimentar, aquele negócio não sai da cabeça de uma influenciação que veio e de repente a gente já está, né? Mas nem tudo, meus irmãos, tem a ver com influenciação espiritual. Muitas vezes somos nós. Nós que somos muito orgulhosos, muito egoístas, muito ciumentos, muito invejosos. Nós que não levamos desaforo para casa, que vamos nessa posição e vamos alimentando o desejo de vingar. E aí ele vai dizer assim, ó, que o espírita, pelos conhecimentos que já tem, jamais deveria acolher a ideia de vingança no seu coração e na sua mente. Que jamais. Por quê? Porque a vingança ela é extremamente contrária ao ensinamento do perdão que Jesus nos deixou. A vingança é o oposto do perdão. A vingança é o oposto da prática do amor ao próximo. É o oposto. E então, nenhum espírita deveria acolher essa ideia. Mas por que para nós espíritas, a ideia da vingança, ela é ainda mais reprovável? Ela é ainda mais, né, repreensível na nossa conduta, seja ela externa ou no nosso pensamento, no nosso sentimento. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós temos esse conhecimento, a gente sabe que a gente está aqui pela primeira vez. A gente sabe que as pessoas da nossa família, seja a nossa família base, original, seja a família da pessoa com a qual a gente resolveu viver, que a gente escolheu, né, como parceiro de vida, a gente sabe que não é um acaso. A gente sabe que o trabalho que a gente escolheu também não é um acaso, que o lugar que a gente trabalha também não é um acaso. A gente sabe que o centro espírita que a gente frequenta não é um acaso. A gente sabe que as amizades que a gente desenvolveu não é um acaso. A gente sabe que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, foi dando um jeitinho do quê? De dar uma facilitada para nós. De colocar todas as pessoas que a gente ainda precisa aprender a amar, perdoar ou, né, receber o perdão, conquistar o perdão,
Deus foi dando um jeitinho de facilitar para nós, a gente foi se encontrando. Parece um acaso, né? Não queria decepcionar este lindo casal, né? Que a gente fala assim, nossa, me encantei ali. Não, muitas vezes os nossos encontros, eles são encontros para quê? Encontros que estão já planejados, para que a gente continue desenvolvendo laços afetivos, mas para aqueles laços que a gente ainda não conseguiu desenvolver, que a gente comece a desenvolver esses laços. E aí, o que acontece? A pessoa vem nessa existência e nos ofende. Aí a gente fica sentido, né? Fala, nossa, mas a Aninha não podia ter feito isso comigo. Ana Maria, por que você fez isso comigo, Ana Maria? Maldade, Ana Maria, nossa, estou sentido. E aí a gente se coloca num papel de vítima, né? Que Ana Maria. Mas o que a doutrina vem nos ensinar? Que muitas vezes o que aconteceu é que a Ana Maria, nessa existência, ela não conseguiu me conceder um perdão, mas que eu não sou a verdadeira vítima. Que em existências anteriores eu posso ter já feito muito mal a Ana Maria. E que a reação dela nessa existência é justamente uma resposta a um mal que eu já fiz. Então, na verdade, ao invés de uma pobre vítima, eu fui um algoz muito mais atroz, muito mais, digamos assim, maldosa do que por vezes a Ana Maria está sendo comigo nessa existência. Porque talvez nessa existência, a Ana Maria só está com dificuldade de me conceder um perdão, ela não está conseguindo. Mas um dia ela vai conseguir. Um dia ela vai conceder. E não há razão, então, para quê? Para que a gente se vitimize. Por quê? Porque nós temos a nossa responsabilidade, muitas vezes. É o que nós vemos acontecer frequentemente nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, os espíritos desencarnados, eles chegam nervosos, bravos, irritados, porque eles estavam em processos de perseguição. Eles estavam, né, ali perseguindo irmãos encarnados, e a espiritualidade benfeitora, ela vai ali acolhendo esses espíritos para que aquele processo, né, para que aquele processo se interrompa, porque o encarnado está fazendo a parte dele. O encarnado está mudando o pensamento, o encarnado está fazendo prece, o encarnado está fazendo tudo o que ele pode, está fazendo bem, né, está mudando o padrão de pensamento. E então a espiritualidade benfeitora acolhe aquele irmão ali que queria se vingar. E aí o que acontece? Aquele irmão, ele se sente uma vítima, né? E diz assim, vocês estão pensando que essa pessoa é boazinha, mas essa pessoa me fez muito mal em outra existência, e ele se sente uma vítima no direito da vingança. Então, a espiritualidade benfeitora, com toda amorosidade e amparo, permite o que a gente chama, né, aqui de uma regressão, que esse irmão recupere a lembrança de outras existências, que ele não lembrava. E quando ele lembra de outras existências, o que ele percebe muitas vezes? Ele fica envergonhado, porque muitas vezes ele percebe que, na verdade, ele não é vítima nenhuma. Na verdade, em outras existências, ele já fez muito pior. E aí ele quer a oportunidade de quebrar aquele ciclo, ele não quer mais se vingar. Ele quer ali, naquele momento, quebrar, porque ele percebe que ele pode até se vingar dessa vez, mas que depois o outro vem e se vinga, e isso nunca vai trazer paz e felicidade para nenhum, nem para o outro. Então, por que do espírita é ainda mais repreensível? Porque nós sabemos que nós não estamos aqui ao acaso. E que as pessoas, às vezes, mais difíceis, que mais nos incomodam, são aquelas que a gente mais deve aprender a amar. Ou que a gente precisa perdoar, ou de quem a gente, né, precisa trabalhar para receber o perdão. Abençoada oportunidade que a gente não deve desperdiçar. Mas o Júlio, ele vai nos dizendo, então, que muitas vezes, como é que a gente faz? Porque todos nós sabemos que a gente não deve se vingar, não é? A gente sabe. Mas a gente, muitas vezes, nutre o sentimento da vingança. E aí, o que a gente pode fazer para se vingar? Ele vai dizer que, às vezes, a gente faz de uma forma muito disfarçada, né? A gente faz assim, ó, a justiça de Deus tarda, mas não farta. Falei aí, ó, tá vendo o que aconteceu? A gente sente até um certo, né, quentinho no coração quando algo de ruim acontece com o outro, né? Fala aí, ó, falei, isso aí é porque, ó, viu? Então, isso tem uma pontinha muito disfarçada do sentimento de vingança.
Mas tem uma forma ainda mais corrosiva, ainda mais danosa, que ele vai dizer que é uma forma em que a pessoa vai juntar, sabendo que ela não deve se vingar. Então, não é por ignorância, ela sabe, mas é por inferioridade, imperfeição. O que ela vai fazer? Ela vai juntar o sentimento de vingança com a falsidade e com a vilaneza, ou a vilania, com o ato de ser vilã mesmo, de ser uma pessoa má. O que ela vai fazer? Ela vai ser hipócrita, né? Então ela vai dissimular a vontade de vingar que ela tem. Ela vai conviver normalmente com a pessoa, sorrindo para a pessoa, mas o que ela vai fazer? Né? Então, trechos e palavras que ele usa, né, em alguma parte da mensagem. Ela vai começar a fazer uma calúnia disfarçada, sem que ninguém perceba. Ela vai começar a insinuar com voz baixinha, como se ela não quisesse falar mal. Não, mas sabe o que é? Mas, sim, você já percebeu? Mas, eu acho, sabe como eu não quero falar mal, mas eu estou falando mal? Eu não quero colocar você contra outra pessoa, mas eu estou colocando. E ela começa a tecer aquilo ali de uma forma muito sutil, quase ninguém percebe. Porque a pessoa é tão gentil, a pessoa é tão sorridente, que você não espera aquilo da pessoa. A pessoa é tão doce, a pessoa é tão meiga, a pessoa às vezes é tão, ali, está tão empenhada na casa espírita, no seu trabalho, na família, que você não vai percebendo. E aí o que é que vai acontecendo? Ela vai tentando destruir a imagem daquela pessoa da qual ela quer se vingar. Né? E muitas vezes ela parece estar sendo amiga, mas na verdade o que ela quer fazer? Ela quer afastar a pessoa dos seus amigos, dos seus parentes, ela quer causar ali todo um afastamento. Então ela jamais vai brigar com a pessoa diretamente, ela jamais vai falar olho no olho. Mas ela vai fazer com que os outros comecem a brigar, com que os outros comecem a afastar. E aí é um trecho, né, que ele diz assim: dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, daquele que quer se vingar, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e insulta face a face. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para que a gente não seja essa pessoa. Para que a gente não seja essa pessoa que se deixe ser conduzida pelos maus sentimentos da vingança, da falsidade, da vilania. Para que a gente não se sinta essa vítima e faça isso. Porque muitas vezes isso acontece, a gente presencia, né? E se nós somos o alvo, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar por essa pessoa. Nós devemos fazer preces por essa pessoa. Porque essa pessoa não está bem. É uma pessoa que ela não reconhece a necessidade que ela tem de ser amada. É uma pessoa carente, é uma pessoa que está em forte desequilíbrio mental e espiritual. É uma pessoa que precisa muito de amor. É uma pessoa que não merece nenhum sentimento negativo da nossa parte, mas ela merece todo o nosso sentimento de amor, de bondade, de piedade, toda a nossa oração, toda a nossa prece, todo o nosso carinho. É isso que essa pessoa precisa. É uma pessoa que não consegue ter empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro, porque se ela se colocasse no lugar do outro, ela não faria isso. Porque com certeza ela não gostaria que isso fosse feito com ela. Ela não gostaria que ninguém agisse com ela nas sombras, nas trevas, falando mal, afastando amigos, porque muitas vezes a pessoa é tão dissimulada que ela cria situações, ela distorce falas, distorce palavras para envenenar os outros. Então é uma pessoa que se compromete que não vai progredir no momento em que ela se entrega a isso. Esse tipo de vingança velada, vingança oculta. Por quê? Porque ela não está desenvolvendo piedade, ela não está desenvolvendo compaixão, ela não está desenvolvendo bondade. Na verdade, ela está se precipitando num labirinto de dores e de trevas. Então, meus irmãos, vamos orar por essas pessoas, né? E vamos trabalhar para que a gente perdoe. Para a gente finalizar, né, que já está dando tempo, eu trouxe aqui, né, porque às vezes a gente olha para essa pessoa que age dessa forma,
né? Por quê? Como é que aqui o nosso irmão Júlio se classificou? Que é 100 vezes mais criminoso do que aquele que se vinga cara a cara, né? E aí eu achei um vídeo muito interessante de um irmão nosso, de uma religião indiana. O nome dele é difícil de pronunciar, Iri Shri Shankar. E alguém, né, numa palestra dele, chega para ele e fala assim: como perdoar alguém imperdoável? Porque às vezes a gente pensa que essa pessoa é imperdoável, né? Fala, gente, mas essa pessoa está agindo nas minhas costas, né? Está se vingando de mim nas minhas costas. Como eu vou perdoar alguém imperdoável? Aí no início, ele muito calmo, né? Muito zen, falando muito tranquilo, a gente até se assusta. Porque ele começa assim, muito zen. Então imagina uma pessoa bem zen. Aí ele fala assim: não os perdoe. Aí a gente já fica assim, mas como assim, gente? E ele continua: por que você precisa se esforçar? Faça o que for mais fácil para você. Nunca os perdoe. Aí, né, você vai só regalando os olhos e fala, gente, ele está falando para não perdoar, o que é isso? Aí agora a gente entende, porque ele diz assim na sequência: puna a si mesmo. Não os perdoe, puna a si mesmo. Aí todo mundo começa a rir, né? E aí ele completa o raciocínio dele. Ele diz assim: a raiva é a punição que você impõe a si mesmo pelo erro dos outros. Então, quando a gente não perdoa e resolve alimentar o sentimento de vingança, ou não perdoar quem está se vingando de nós de uma forma tão, como a gente pode dizer, né? Tão hipócrita, né? Tão trevosa, é isso que a gente está fazendo. A gente está se punindo quando a gente não perdoa. E aí ele diz assim: alguém que você não perdoa ocupa o seu cômodo superior sem pagar aluguel. Então, alguém que a gente não perdoa, meus irmãos, vai estar sempre na nossa mente ali, ó, ocupando os nossos pensamentos, nos impedindo de estar livres. A gente não vai estar livre, porque se a gente não perdoar, a gente vai estar o tempo todo ali, ruminando, pensando na pessoa. Aí ele diz assim, né, uma provocação: por que ter o inquilino que você não gosta ou que não te faz bem? No fim das contas, o que ele está dizendo então? Perdoe. Perdoe para não punir a você. Perdoe para não ficar com essa pessoa na sua mente o tempo todo. E aí, né, se a gente pudesse, com o ensinamento da doutrina, corrigir a pergunta do irmão que fez a ele, não existe ninguém que seja imperdoável. Todos nós seremos perdoados. Todos nós. Mesmo que a gente esteja empenhando processos de vingança dolorosos, mesmo que a gente esteja empunhando, né, e levando os outros a sofrimentos difíceis, né, que são aquelas 1000 espetadinhas, 1000 fincadas que o Evangelho fala, né, que acabam por ferir, nós seremos perdoados, todos nós seremos perdoados. Mas e aquelas pessoas que a gente, né, porventura esteja machucando? Se essas pessoas suportarem bem as provas voluntárias que nós estamos criando para elas, no fim das contas elas nos agradecerão. Mas que a gente trate, né, de ser luz na vida das pessoas e não de levar trevas, que a gente assuma esse compromisso. E que se a gente precisar perdoar alguém, que a gente perdoe. E que a gente jamais busque punir a nós mesmos, alimentando sentimentos de vingança. E que Jesus nos abençoe, nos ampare. Nós vamos agora, né, pedir nosso irmão Francisco para conduzir, dirigir o passe hoje, para a gente fazer a prece final de encerramento. Nossos irmãos passistas já estão se dirigindo, direcionando. Então vamos fechando os nossos olhos, asserenando cada vez mais as nossas mentes. E hoje em especial,
nós vamos orar, rogando a intervenção do nosso amado Mestre Jesus, rogando a intervenção de todos os benfeitores, mentores desta casa, a todos nós que porventura estejamos nutrindo algum sentimento de não perdão, de dificuldade em perdoar, nutrindo algum sentimento confuso, secreto, de vingança, de qualquer forma que seja. Vamos juntos rogar, pedir ao nosso amado Mestre Jesus e a cada benfeitor, a nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, que nos ajudem na libertação de todos esses maus pensamentos, na libertação de todos esses maus sentimentos e também no acolhimento de todos os espíritos desencarnados que porventura se encontrem ligados a nós, compartilhando desses sentimentos tão dolorosos que tanto atrasam a cada um de nós. Amado Mestre Jesus, tende piedade, tende compaixão de nós, auxilia-nos, Senhor, toque os nossos corações profundamente, para sentirmos um pouco do Teu amor, e sentindo o Teu amor, tocando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos experimentar um pouco da Tua paz, a paz de quem tem a consciência tranquila, por amar ao próximo, por fazer ao próximo todo o bem que é possível, e por assim ter a certeza de que estamos seguindo o Teu Evangelho, que estamos caminhando numa estrada reta, numa estrada segura, a estrada de só fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, mantendo cada vez mais os nossos pensamentos alinhados ao alto, recebendo as boas intuições e sugestões, de maneira que este comportamento mental, de que essa mudança de pensamento e de sentimento nos ajude a manter a harmonia do nosso corpo físico, a manter a harmonia espiritual e emocional, nos trazendo e auxiliando na nossa verdadeira cura, na nossa verdadeira transformação. Amado Mestre, rogamos também que as águas que foram colocadas para a magnetização, para a fluidificação, recebam o medicamento necessário para o fortalecimento do corpo e do espírito. Que o Senhor possa acompanhar a cada um de nós no retorno aos nossos lares e permaneça em nossas mentes, corações, no decorrer de toda essa semana. Que assim seja.